Corujão Marazu de hoje nós estamos com ele, Márcio Roberto de Oliveira, historiador, professor, especialista em docência do ensino superior. Márcio Roberto, uma honra te receber aqui no Corujão Marazu. Rapaz, quase que eu derrubo esse copo de novo. Meu Deus do céu. O prazer é meu. Professor Jair, olha, eu já quase batizei uma vez um entrevistado aqui, esse é o senhor de novo. Ainda bem honra, que não foi. Tá vendo? Uma honra te receber, tá, do fundo do coração. Somente uma pessoa da sua tarimba, da sua qualificação, essa questão, não é tão fácil encontrar um historiador, tá? Você não é só professor, é historiador também. E sou nascido aqui, né, na região, lembrando bem, né? Sou de Balneário Pissarra, só nasci em Itajaí porque não tinha maternidade aqui na época, mas a minha família é daqui. Somos aqui, minha vida inteira eu passei aqui. O que diferencia professor para historiador? O professor, o licenciado em história ou em qualquer matéria, é justamente a pessoa que ele fez a formação e estudou para poder lecionar. Então ele tem todas as práticas e técnicas pedagógicas para ensinar os alunos que o profissional bacharel no seu curso não tem. Como eu fiz as duas graduações, eu sou licenciado e bacharel, eu posso fazer o que o professor faz, que é ensinar, lecionar, que o bacharel tecnicamente não está qualificado para isso, embora muitas vezes exerça a profissão, principalmente na falta de um profissional, né? E também sou bacharel em história, sou historiador. E aí tem uma série de outras técnicas que nós aprendemos para poder fazer pesquisas históricas, trabalhar em arquivos, trabalhar em museus, trabalhar com restauração, exposição, com curadoria, para escrever livros, redigir documentos históricos, analisar. Então tem uma série de outras gamas de ofícios que o historiador pode fazer e o professor, ele não aprende essas técnicas. Quando se fala da história do ser humano, a história da humanidade, é bem interessante. Respaldar quantos processos evolutivos o ser humano passou na parte social, tá? E em relação à questão da aprendizagem, desenvolvimento, vamos falar da parte do homem começar a entender a necessidade de ficar próximo de rios, até mesmo para a questão da agricultura, depois veio a questão da invenção, não sei se eu estou na parte cronológica correta, a invenção da escrita. Sim, que é o evento que marca oficialmente o final da pré-história e o início da Idade Antiga, embora a gente esteja falando de história de longa duração. Quer dizer, um evento que ele não surgiu de um dia para o outro, né? Foram milhares de anos de evolução para ele acontecer. A própria palavra história, né? História é a ciência que estuda o homem no tempo e no espaço. Então, toda evolução humana é o objeto da história. Nós não estudamos a evolução dos animais, a evolução da natureza, mas sim a evolução do ser humano. E tudo mais é decorrente das ações humanas. Então, quando nós estudamos na história a natureza, quais os impactos que as ações humanas eles vão refletir na natureza? Quais os impactos das relações que o humano estabelece com os animais, com as plantas e com os outros seres humanos? De certa forma, professor, esses impactos, eles acabam, em parte, podem trazer benefícios. A gente sabe que a formação da cultura, tá, que são as tradições, os costumes, essa modificação, mas também pode trazer a questão dos malefícios, que é o que nós vamos acabar tratando um pouco sobre essas questões, sobre a parte da condição humana, a parte das guerras. A própria cultura, né, lembrando bem, ela tem partes benéficas quando você analisa tudo que as sociedades evoluem, como também a própria guerra, a própria destruição, o mal que um ser humano faz para o outro, muitas vezes é cultural. Preconceitos são produzidos culturalmente, então há malefícios às vezes na própria cultura humana, que é causado, e aí começa a se arraigar, se enraizar e se reproduzir, se repetir, ficando presente na cabeça das pessoas. A pessoa vai passando de geração para geração, aquele preconceito, aquela ideia errada, muitas vezes inclusive vai aumentando cada vez mais, virando quase como uma bomba relógio. E às vezes a guerra acaba sendo uma
expressão dessa própria cultura, né? Quando você pega historiadores filósofos como, por exemplo, a Hannah Arendt, ela fala no seu livro A Condição Humana um pouquinho sobre isso. A gente tem 3 elementos básicos do ser humano que podem levá-lo à guerra. Primeiro, que é o instinto de sobrevivência que toda espécie tem, a nossa espécie não é diferente. Vamos lembrar que nós somos animais racionais, mas ainda não deixamos de estar ligados à natureza, e é o instinto de sobrevivência. E qualquer espécie, quando se vê ameaçada, acuada, ela vai reagir tentando sobreviver. Daí nós temos a natureza humana, que leva a defeitos, desejos, vontades que outras espécies não têm, porque não são capazes de raciocinar. Então o ser humano, ele tem ali a ganância, ele tem a preguiça, ele tem o orgulho, a necessidade de impor a sua opinião, criar uma cultura e obrigar os outros a segui-la. Isso também é um dos elementos que vai nos levar mais para esses conflitos sociais que podem ir decorrente à guerra. E por último nós temos aí a condição humana, que são a condição que o ser humano ele acaba se colocando quando está em sociedade e que o obriga muitas vezes a ter atitudes violentas, inclusive quando a gente trata não de pessoas individualmente, mas de um povo todo, leva esse povo a agir contra outro povo, levando o ser humano a estar em guerra quase que desde sempre, porque já na pré-história que o senhor está falando ali, a gente já tem guerra. A gente pode falar lá da Guerra do Fogo, que ela é uma das primeiras guerras da pré-história, onde o homem nem sabia fazer o fogo ainda, mas ele via cair um raio, o raio pegava fogo na floresta, queimava os animais, ele via que aquela carne queimada ela era mais gostosa, mais saborosa do que a carne crua que ele comia, e também ajudava no processo evolutivo, porque daí várias novas substâncias saem desse processo de queima, e isso vai impactar no cérebro humano, fazendo evoluir, fazendo o ser humano começar a evoluir também e modificar a sua forma cerebral, biológica, e assim aprender mais. E aí as tribos começam uma a querer roubar o fogo da outra, e já começa a guerra aí. A guerra é uma coisa pré-histórica, não é uma coisa de hoje. E ela está presente em toda a história, em todas as sociedades humanas. Basicamente todos os povos têm em algum momento conflitos que podem vir à guerra com outros povos. Essa parte de conquistar, né, que é um desejo que o ser humano tem, de conquistar, de adquirir. E não é só de adquirir com o fruto do trabalho dele, pelo contrário, às vezes mesmo até com o esforço de outras pessoas, essa necessidade que o ser humano tem de sobressair, de querer realmente adquirir algo, não importa a condição. E é muito complicado isso, professor, porque a gente fica pensando sobre a questão das guerras, o processo evolutivo, tá? Não é possível que tantas coisas evoluíram, o ser humano já evoluiu na parte social, na parte científica, tá? Hoje em dia a gente tem aprendido tanto. Poxa, será que essa parte de ser um pouco mais pacifista, voltado mais para a questão do argumento, conversar, persuadir, será que esse diálogo ele não seria necessário até mesmo... Será que o ser humano não conseguiu desenvolver isso com o tempo? Ao nível de filosofia, até mesmo da história? Ao contrário, o ser humano, ele nesse ponto, ele anda meio que na contramão do que deveria ser o progresso. Ele progrediu em formas mais eficazes, mais violentas, fazendo armas de destruição em massa, para que assim ele possa ter a superioridade beligerante e garantir a sua vitória. Quanto mais você pega lá na pré-história, havia o quê? Paus, pedras, ossos humanos é o que eles tinham para usar. Você vai para a Idade Antiga e você vê a evolução já surgindo, ferramentas de metal, espadas, escudos, arco e flecha. E conforme vai evoluindo o ser humano, ele vai evoluindo as armas, né? As catapultas, depois o trebuchet na Idade Média. Para quem não sabe, na Idade Média já se fazia a guerra biológica. Na própria Idade Antiga, né? Se você pega, por exemplo, a Batalha dos Três Reinos lá da China, eles não sabiam fazer a doença, mas já sabiam que os cadáveres da doença, se eles empurrassem em barcos para o outro lado, passaria um vírus e mataria as pessoas
dos inimigos deles. E aí, junto com isso, já tem a guerra psicológica, já nessa época. Que é as estratégias militares tentando mexer com o imaginário do inimigo. Na Idade Média tem registros de feudos catapultando corpos até de animais com peste negra para dentro dos outros feudos para espalhar doença e matar o pessoal com a guerra biológica. A grande evolução é o ser humano aprender a fazer o vírus. Então o que ele vai fazendo? Ele vai evoluindo tecnologicamente para fazer armas cada vez mais eficientes, capazes de matar mais, de causar mais destruição e morte, de causar mais dor e sofrimento aos inimigos. Fora as técnicas de tortura também, interrogatório, que vão evoluindo ao longo da história. Interessante que, se você for analisar direitinho, nós vemos um processo de miscigenação, mistura. Então não dá para falar bem assim, aqui no Brasil não tem ingleses, tem americanos, tem alemães, nós temos uma mistura. Você imagina, aí de repente determinado país vai e quer adentrar dentro do espaço do nosso território, e ele não está nem preocupado se tem algum semelhante dele, um irmão. Tá, como nós vamos comentar um pouquinho sobre isso depois na questão da guerra da Ucrânia, que na realidade a Rússia e a Ucrânia são irmãos. São pessoas ali que têm uma ligação fortíssima, sanguínea. E você vai vendo, não tem um respaldo, não tem uma... Tipo, eles não enxergam, será que uma associação? Ao contrário, esse é o motivo que leva à guerra. A Ucrânia e a Rússia, elas surgem basicamente juntas, lá em 988, mais ou menos, quando tinha só uma república chamada o Reino de Kiev, que inclusive é a capital da Ucrânia, e era a capital de todo o império. Era tipo um império só, dos dois reinos. E todos juntos, esse é o primeiro rei que se converte à Igreja Católica Ortodoxa Grega, que é a igreja cristã do Oriente, né, do leste do mundo. E passa a fazer parte, digamos, quase da Rússia, do mesmo povo. Se você lembrar, você vai ver quando a Rússia ela invade a Crimeia, o Vladimir Putin ele faz um discurso onde ele fala que a Rússia e a Ucrânia não deveriam estar separados, deveriam ser um país só, porque eles vêm da mesma origem, eles são todos povos eslavos. Inclusive esse nome eslavo, parece um nome bom, mas foi um nome dado a eles pelos romanos, vem da palavra esclavo, do latim, significa escravizado, porque muitas vezes os romanos atacavam essas regiões e traziam prisioneiros que eles transformavam em escravizados para eles. Então, povos que foram submetidos por outros impérios, que foram escravizados por outros impérios, mas sempre juntos. Quando você tem aí, logo depois, a Polônia e a Lituânia, que são dois países que se juntaram e eles invadem a parte oeste da Ucrânia, você começa a ter então uma parte mais europeia, ligada muito mais à União Europeia do que à Rússia, que é a parte oeste da Ucrânia, e a parte leste, a parte do Oriente, ainda muito ligada à Rússia. E esse é o argumento que a Rússia tem para tentar invadir, para tentar fazer todos esses ataques à Ucrânia, de que, na verdade, eles nem deveriam se separar, eles deveriam ser um país só. É esse o argumento, e é o que o Putin vai dizer lá nos discursos dele. Não tem exatamente, como é que eu posso dizer, não há um discurso de separação. Pelo contrário, a gente está invadindo lá porque a gente quer garantir a soberania e o direito de autodeterminação dessas regiões que fazem fronteira com a Rússia e que não se veem como ucranianos, se veem como russos, porque é uma região que sempre teve muito mais ligada à Rússia do que a própria Ucrânia. Você imagina só, professor, vamos analisar um pouquinho sobre o processo histórico aqui. Nicolau Gorbachev, antiga União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, depois vem o Boris Yeltsin, que é a Comunidade dos Estados Independentes, Sim. E agora Vladimir Putin, dentro da Rússia, e praticamente a Rússia ela permaneceu com o poderio bélico, com a visão de proteção desses países próximos que já eram ligados a ela. E agora você vê um princípio, não vou nem falar da questão de invasão, mas realmente de uma invasão.
O que a gente tem aí, a gente tem que voltar um pouquinho antes ainda da União Soviética, na época do Império Russo, porque como eu falei, elas estavam muito ligadas. Então a Ucrânia ela acaba sendo absorvida pelo Império Russo quando ele é formado, a parte leste dela, a oeste acaba sendo absorvida pelo Império Austro-Húngaro e uma parte também pelo Império Alemão, aí ligado à Polônia e Lituânia. Isso acaba na Primeira Guerra Mundial, quando todos os impérios se desintegram, né? Você tem a Revolução Russa no final da Primeira Guerra, transformando a Rússia, começando o processo que vai transformar ela na Rússia comunista e depois formar a União Soviética, a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E do outro lado você tem também o fim do Império Austro-Húngaro e o fim do Império Alemão. E aí nós temos alguns anos aí em que a Ucrânia, uma das primeiras vezes na história, ela consegue sua independência. Só que logo depois vem a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a Ucrânia acaba sendo absorvida de novo pela Rússia para fazer parte da URSS. Nesse sentido aí o Joseph Stalin, ele começa então a colocar o comunismo e a coletivização dos campos. E a gente tem uma das maiores tragédias da história acontecendo aí na Ucrânia, que é talvez uma das piores faces do governo comunista do Joseph Stalin, que é o famoso Holodomor. Traduzindo do próprio ucraniano, significa morte pela fome. Porque começa a faltar comida e centenas de milhares, talvez milhões de ucranianos morrem literalmente de fome nesse momento. Aí nós temos toda a parte da Segunda Guerra Mundial e depois da Guerra Fria, com a Ucrânia fazendo parte das repúblicas socialistas soviéticas. Em 1992, começa então um movimento de desagregação das repúblicas socialistas. Já em 1950 a gente tem o primeiro país que é comunista, mas não compartilha do comunismo soviético, que é aqui na América, que é Cuba. Cuba não segue o comunismo soviético. Fugiu agora o nome do ditador cubano aqui, Oh, meu Deus. Não tem problema, professor. O Fidel Castro. Lembrei. Fidel Castro, ele então tenta ir por um outro caminho. Em seguida, a China comunista do Mao Tse Tung também começa a trilhar um outro caminho, é o que a gente fala da crise do socialismo. Vem a morte do Stalin e aí o Nikita Khrushchev ele começa a fazer mudanças e com isso começa a dar aberturas, porque eles estavam com muitos problemas econômicos. Isso faz com que haja um afrouxamento dessa pressão que a União Soviética fazia, que a Rússia fazia em cima dos outros países da União Soviética, o que começa a levar à desagregação e à separação desses países. A gente vai ter a Revolução de Veludo, que depois continua com a Primavera de Praga, que vai trazer a independência da Tchecoslováquia, que depois vai se dividir em República Tcheca e Eslováquia. Vamos ter, junto com esse processo todo, a Ucrânia se separando. E por que a Rússia ela acaba aceitando essa separação da Ucrânia? Porque o segundo maior arsenal nuclear dos comunistas, o maior fora da Rússia, estava na Ucrânia. E também o segundo maior arsenal de armas biológicas. Inclusive, depois disso, muitas armas foram roubadas e por muito tempo o mundo ficou com medo que terroristas que roubaram essas armas, conseguiram invadir os laboratórios da Ucrânia, usassem elas numa nova guerra biológica. Acredita-se que ou elas foram destruídas, ou as pessoas desistiram de usar, porque já teriam sido usadas se fosse o caso. E por causa de todo esse poderio bélico que a Ucrânia tinha, a Rússia acaba meio que aceitando a separação. Porém, a gente volta a dizer, sempre há uma insistência de que a Ucrânia deveria fazer parte da Rússia, né? O governo do Mikhail Gorbachev, que é onde vai acontecer essa separação, ele é muito mal visto por muitos russos até hoje. Muitos deles acham que não deveria ter acabado o RSS. E vamos lembrar, o Vladimir Putin é quem? Ele era um agente da KGB, então ele era um espião da época da Guerra Fria, e ele subiu a presidência da Rússia com esse ar de trazer de volta a antiga glória da Rússia, de trazer de volta
a fama que a Rússia tinha na Guerra Fria. Então todos esses movimentos dele mostram que ele ainda está naquele contexto. É a Rússia tentando reviver os tempos de Guerra Fria, sim, e tentando voltar a ter o seu poder, entre aspas, mundial, mostrando que ela não morreu, que ela está muito forte e firme aí. Então a gente tem várias questões, essa é uma delas. A gente tem a questão dos povos serem muito parecidos, terem uma origem muito comum. A gente tem essa questão do Vladimir Putin tentar trazer isso de volta. E a gente tem uma questão, vou falar em seguida, que é de uma falha grave aí da OTAN no meio desse processo. O pior de tudo é que tem um erro da OTAN que acabou dando munição para a Rússia, munição, digamos, não física, né? Munição em questão de argumentos para ela apoiar essas invasões à Ucrânia. Professor, e a posição geográfica da Ucrânia em relação à questão da Europa, e também eu acho que uma coisa até interessante para a gente ressaltar, seria a questão das reservas de gás que a Ucrânia fornece, inclusive para a Alemanha e para outros países da Europa. Que isso também é algo muito importante. Sim, a gente também tem essa parte da questão econômica aí, onde, na verdade, a Rússia, ela por muito tempo foi considerada o celeiro da Europa, porque ela não tinha muita indústria. Então, um dos motivos de levar a Revolução Russa, inclusive, é essa falta de industrialização, que a Rússia estava atrasada em relação ao resto do mundo. Mas a Rússia também tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo. E, na verdade, a Ucrânia ela se beneficia muito disso, porque o gasoduto da Rússia, que vai até, por exemplo, a Alemanha, a França, que mantém toda a Europa aquecida, ele passa por dentro da Ucrânia. E a Rússia ela começou um movimento para construir um gasoduto passando por fora da Ucrânia. Então, ó, digamos que a Rússia ela paga um valor bem grande, digamos não, ela paga um valor bem grande para a Ucrânia para poder atravessar o gás por dentro da Ucrânia. Se esse gasoduto passar por fora, a Ucrânia vai ser muito prejudicada porque vai deixar de receber milhões, bilhões talvez, de reais na nossa moeda desse dinheiro. Por um outro lado, se a Rússia também fechar o gasoduto, foi uma das reclamações da Ucrânia, ela não vai precisar se preocupar em atingir o território onde esteja o gasoduto que passa por dentro, porque ela vai ter um novo caminho para passar o gás russo. E nesse sentido é um dos motivos da Rússia não se amedrontar com a ONU, com a OTAN, com a Europa, porque na verdade, se eles fizerem como eles estão fazendo, sanções econômicas e tentarem bloquear a Rússia simplesmente para também de fornecer os produtos para eles. E nesse sentido, apesar de tecnologicamente a Rússia hoje, com o nosso mundo moderno, ela até ter quase que equiparado, mas não está tão superior ao resto da Europa, mas em questão de colheitas e de gás principalmente, petróleo, a Europa depende muito mais da Rússia do que a Rússia da própria Europa. Então os maiores prejudicados, e é por isso que a Europa mantém uma postura muito delicada nessa negociação com a Rússia. Em parte é por isso. A Europa tem muito mais a perder do que a ganhar com isso. São duas situações bem complicadas. Hoje, infelizmente, nós temos duas guerras que são interessantes de se observar no mundo, que seria essa em relação à questão da Ucrânia e da Rússia, que são guerras entre irmãos. Tá? E a guerra da faixa de Gaza, que seria em relação a Cisjordânia e Palestina. É muito complicado você analisar dentro de um cenário internacional, irmãos lutando. Nós tínhamos tanto tempo também a questão do Iraque, lembra do Irã e do Iraque? Tá? Que um era mantido pela União Soviética, o outro era mantido pelos Estados Unidos. E sempre presente, irmãos contra irmãos, sangue contra sangue. Um processo destrutivo, porque não é construtivo, guerra não constrói. O interesse é aquilo que nós falamos, a questão de anexar território, de aumentar as divisas, mas na realidade quem acaba perdendo com isso, nós temos até umas fotos, depois eu vou colocar para o professor fazer umas colocações para quem está nos ouvindo. Gente, olha, não é uma coisa fácil. Infelizmente todo mundo perde muito com isso. Infelizmente as pessoas que lutam na guerra, os soldados, o povo que sofre com as guerras,
são quem não são beneficiados. Eles lutam, muitas vezes matam e morrem em nome de pessoas que estão lá atrás de um escritóriozinho, num banquinho, que são os líderes, e esses é os que vão ganhar. E muitas vezes não é nem ganhar em questão financeira, porque muitas guerras se provou que gastou-se muito mais do que se ganhou com ela. É só pelo orgulho de dizer, eu venci. Mas nem eu tô certo. Não importa, eu sou mais forte, eu sou mais poderoso. Bem nessa questão. Ainda para a gente encerrar aquela questão ali da Ucrânia, como eu estava dizendo, a gente tem um ponto ali militar, porque quando houve esse fim da União Soviética, acabou então o Comecon, que era o pacto de ajuda econômica para esses países comunistas ou socialistas, certo? Também acabou o pacto de Varsóvia, que era a aliança militar. Do lado capitalista, a OTAN não acabou. E a princípio a OTAN iria acabar todas as alianças. Então foi mantido um compromisso da OTAN de que ela não aceitaria países que fossem membros da ex-União Soviética. E o que acontece? A OTAN começa a passar por cima disso e começa a aceitar e convidar esses países. Como eu falei, tem uma parte oeste aí da Ucrânia, que era mais ligada à Europa, que pressiona para que a Ucrânia entre para a OTAN. E a Ucrânia começou a querer ter esse interesse. Agora, pensa bem, se você pensar do lado russo, não que eu concorde ou que eu ache certo isso, mas há uma lógica no pensamento nesse sentido do Putin, até do medo que ele acaba tendo. O pessoal que era seu inimigo na Guerra Fria não desfez a aliança militar deles, começa a captar os países que eram membros da sua aliança e vai se aproximando cada vez mais do seu território. Agora tem um país que faz divisa com o seu e quer entrar para essa aliança. Como os Estados Unidos se sentiriam se o Canadá resolvesse virar comunista e entrar para a Rússia? Será que não teria retaliação? Ou o México, que fazem fronteiras com eles? Isso lembra muito a crise dos mísseis, quando Cuba botou os mísseis nucleares lá da União Soviética apontados para Washington, porque os Estados Unidos tentou invadir Cuba, e aí durante 13 dias o mundo inteiro tremeu, porque os Estados Unidos botou mísseis no ponto mais perto que tinha do Kremlin. E o mundo inteiro achou que ia ser a Terceira Guerra Mundial e o mundo ia acabar. Então, quando você vê isso, apesar de estar errado toda essa briga, e tem muitos, como a gente viu, tem interesse econômico, tem essa questão nacionalista ali de juntar um povo só, mas a gente também tem essa questão aí da Rússia se ver ameaçada, porque se a Ucrânia entrar para a OTAN, os países capitalistas vão ter um representante fazendo fronteira no quintal, digamos, da Rússia. Não tem como os caras aceitar isso numa boa. De jeito nenhum. Queria pedir ao nosso diretor. Diretor, tem aquelas fotos para colocar, fazendo um favor? A gente não está aqui para poder ficar chocando as pessoas, não é isso. Nosso interesse não é esse, mas as pessoas olharem um pouquinho, tá, no cenário aí, olha só. Unicef, tá? E era a situação de uma criança, o pai, você vê tudo destruído, e a criança está ali na garupa do pai. É uma situação assim, são situações bem difíceis, tá? Sim. Bem difíceis até mesmo para se comentar. Tem uma outra foto também que a gente separamos algumas fotos para colocar. Estamos comentando aqui, falando sobre essa questão da guerra. E é interessante, olha só, tá vendo só, professor? A mãe abraçada com a filha, tá no meio de tantos destroços. Na realidade, ela deve ter abraçado ali, olhando simplesmente, poxa, que bom, estamos vivas. Tá. Na verdade, a filha parece estar achando que está viva, né? A mãe já parece não acreditar. Provavelmente a casa deles, onde eles viviam, não deve restar mais nada, né? Isso é, infelizmente, né, uma realidade. Embora seja uma realidade terrivelmente horrível, né? Dói para quem sofre, dói para quem passa, tá? Infelizmente, são situações que... complicado. A questão que fica aí é, Vladimir Putin vai aceitar negociar? Vladimir Zelensky vai aceitar negociar? Porque não é só de um lado, dos dois lados parece não querer haver nenhuma vontade para se entrar num acordo. E a pergunta, qual negociação seria? A negociação? Que saia simplesmente fale bem, a partir agora eu não vou te invadir mais. Olha só, o cenário aí também terrível, você vê ali um soldado olhando para os destroços, tá? Escombros. De um lado, a Rússia precisa fazer uma coisa que ela não quer, né? Porque os territórios, como falei, vizinhos, eles querem ser anexados à Rússia. A gente já viu isso em 2014, na invasão da Crimeia,
Depois, logo depois da invasão, que teve o referendo, que a Crimeia passou a ser controlada pela Rússia, nós tivemos aí vários movimentos tentando, dizendo que eles na verdade não estavam, os ucranianos não estavam 100% a fim de fazer parte da Rússia. É uma briga que ela voltou a ter desde 2004 com a Revolução Laranja, a revolução dos ucranianos para manter sua independência. Logo depois disso começou uma briga ali da região de Donbás, que pega Donetsk e Luhansk, que são as cidades que queriam, pelo seu direito de autodeterminação, ficar independentes, receberam ajuda da Rússia para depois também serem anexadas. Então, de um lado, a Rússia teria que abrir mão e sair desses territórios. A Rússia não vai sair? Talvez não, acho muito difícil hoje na situação que está da guerra. O Vladimir Putin ele está deixando bem claro que ele tem intenção de não parar até anexar toda a Ucrânia à Rússia. Fazer voltar a ser um país só. Por um outro lado, se o Volodymyr Zelensky quer que o cara tenha uma chance dele ouvi-lo, ele teria que voltar atrás nessa ideia de entrar para a OTAN, que ele também não quer abrir mão. O senhor acha que isso resolveria o problema? Eu acho que seria o início de eles poderem entrar um diálogo, uma negociação que pudesse realmente levar a um possível acordo de paz. Então, no momento que a Ucrânia resolver não entrar mais para a OTAN, aí, mas em troca exigir que de repente a Rússia saia dos territórios, pode ser, não é uma certeza, mas aí pode ser que a Rússia resolva retirar suas tropas e eles possam daí começar uma negociação e um acordo de paz. Embora do jeito que está, é algo muito parecido com o que você falou lá dos conflitos árabe-israelenses. Israel é outro país que não tem intenção de sair mais nem da região de Gaza e nem da região da Jordânia. Está muito claro que a intenção é anexar e formar todo o antigo Estado de Israel lá da Bíblia de volta. Expulsar todos os palestinos do seu território. São outro ponto estratégico também, o Mar Mediterrâneo ali próximo. Sim. Se você analisar todo aquele processo ali, é muito complicado, professor, você analisar assim, a questão da são pontos estratégicos. Sim. Tá? Tanto a Ucrânia é um ponto estratégico, quanto a Cisjordânia também é um ponto estratégico. No caso ali, por exemplo, a região da Crimeia era um ponto muito estratégico quando a Rússia pegou, porque eles tinham que pagar um dinheiro bem grande para poder usar o maior porto que eles tinham lá no Mar Negro, né? Onde justamente a Crimeia é um ponto de acesso. E aí, passando a ser da Rússia, eles não precisaram mais ter que pagar esse dinheiro. Já a questão de Israel e da Palestina, eu acho que a gente até vai ter que deixar por um outro dia, porque já passou bastante tempo, é uma questão bem complicada, porque ela vem desde o tempo da Bíblia. Se você pegar, por exemplo, a Bíblia ela é um livro religioso, mas também é um livro histórico, né? E parte dela do Antigo Testamento compõe a Torá, que é o livro religioso dos judeus, que lá eram chamados de hebreus, e a história deles começa com quem? Com Abraão. Abraão é um cara que ele é da Caldeia, que é do sul lá da Mesopotâmia, e ele sai da sua terra e vai para a terra onde ele vai fundar aí, mais para frente, o reino de Israel, a tal da terra onde corre leite e mel, Canaã, uma terra que foi prometida para ele. E a história do povo judeu é a história das idas e vindas para essa terra. Depois ele manda o empregado voltar lá, buscar uma mulher para o filho dele, para o Isaac. Mas depois o próprio filho de Isaac, o Jacó, porque ele engana o irmão para pegar as terras do irmão, e aí para tentar salvar a mãe dele, a Rebeca, convence Isaac a mandar ele lá buscar uma mulher para ele. Ele fica quase 30 anos para voltar. Aí ele volta, mas até aí beleza, porque a família ainda continuou vivendo ali. Mas aí ele vai ter os 12 filhos deles, que da onde vai surgir o nome das 12 tribos, das 12 tribos israelenses, certo? E o próprio nome, né, ele muda o nome para Israel, que vai dar o nome do país. Israel é o nome dele, nome que o Jacó passa a ser chamado a partir daí. E aí, a partir de quando José é vendido como escravo lá para o Egito, e depois vai toda a família para o Egito, pela primeira vez eles saem todos da descendência, vão para lá e deixam a terra abandonada. Eles voltam só muito tempo depois com Moisés, passam toda uma parte no deserto, e quando eles chegam, é a primeira vez que eles vão ter que lutar para reconquistar a terra, porque se é uma terra tão boa,
Ia ter uma plaquinha lá dizendo, não pode ocupar porque é dos judeus? Claro que não. O que acontece? Vão lá os outros povos e vão ocupar, né? Os moabitas, os cananeus. E eles vão ter que fazer várias guerras, aí passa toda a parte dos reinos para unificar, conquistar toda a terra e formar o reino de Israel de novo. Aí vem, segundo diz lá a Bíblia, né, infidelidade a Deus, que teria permitido, porque daí vem o que? O Império Assírio, toma a região e eles são levados como cativos uma parte para a Síria. Depois o Império Caldeu, que é o segundo Império Babilônico do Nabucodonosor, ele derruba o Império Assírio e leva o resto para lá. Quando ele é derrubado pelo Império Persa, eles podem voltar de novo para suas terras, mas continuam sendo dominados por outros povos. Depois Alexandre o Grande, que representa os gregos, vai dominar a região por pouco tempo. Vem o Império Romano. E depois do Império Romano, com a queda, vem o fenômeno dos judeus se espalharem pelo mundo inteiro, que é a famosa diáspora judaica. A gente vai ver eles em alguns momentos presentes aí em alguns lugares distintos do mundo. A questão da terra deles, ela só volta a ficar forte depois do início de 1900, que é quando surge o movimento sionista, que procurava criar um Estado judeu, e não era necessariamente naquele local. Mas como Hitler faz toda aquela parte horrível, né, dos campos de concentração, que vão matar milhares de pessoas de vários grupos minoritários, mas o maior grupo que teve mais pessoas assassinadas de forma horrível nesses campos foram os judeus, como uma forma de tentar compensar o que o Hitler fez de mal. A ONU então tenta criar o Estado de Israel. Só que olha o erro, de novo, a gente tem quase 2000 anos que a terra está desocupada. Iam ficar olhando e dizer, não, ninguém pode ocupar porque isso aqui é dos judeus? Claro que não. Então, durante esse tempo, Maomé funda lá o islamismo, une os árabes, eles começam a conquistar toda a região, depois até com o Império Turco Otomano, que vai até a Primeira Guerra Mundial, e eles acabam ocupando aquela região. Como é que alguém chega e diz para tua família, ó, teve uma catástrofe lá, o cara chacinou uma família inteira, e a gente queria compensar. Então, para a gente compensar, a gente vai pegar os sobreviventes da família, e a gente fez uma pesquisa histórica, descobrimos que antes da tua família morar nesse lugar, a família deles morou aqui. Tá, e daí? Daí é que a gente vai tirar metade do teu terreno e vai dar para eles. E não vamos te pagar por isso. Como é que você se sentiria? Mas a coisa fica pior, porque até hoje a Palestina não foi reconhecida como país. Israel foi. Então é como se a terra não tem escritura, a parte que a gente vai dar para eles, a gente vai fazer escritura. E a minha? Não, continua sem. Então fica difícil você ter um acordo quando isso acontece. Não tem como argumentar. Não dá. E como se não bastasse, as várias guerras ainda aumentaram o tamanho do território dos israelenses. E nessa nova investida, onde tem provas de que eles tinham alguma noção de que poderia acontecer o ataque terrorista lá, por algum motivo não impediram. E agora eles estão meio que usando isso, que não é inaceitável o ataque terrorista do Hamas, isso aí não tem como, né? Nenhum motivo pode justificar isso, como também inaceitável essas retaliações, essas centenas de milhares de mortos aí de palestinos e os milhões que estão sendo desalojados por parte de Israel. E Israel está deixando bem claro que a intenção deles é o quê? É tomar todo o território e fazer essa Jerusalém da Bíblia de volta. E que eles acham que eles podem fazer isso, passar até por cima da lei, porque a lei do Deus deles lá, que prometeu, e como a terra foi prometida por Deus para eles, então a lei dos homens não vale para eles. É mais ou menos isso que eles colocam nesse direito de autodeterminação que eles estão se dando. A gente poderia falar mais um outro dia aí para a gente desdobrar melhor essa questão, não tivemos muito tempo, mas infelizmente essa é uma das faces mais horríveis e cruéis do ser humano. O ser humano que faz tudo para alcançar o que ele quer, sem se importar com até os semelhantes, até das pessoas do próprio povo dele sofrerem as consequências dos atos, principalmente as pessoas mais poderosas. Uma pessoa toma iniciativa e outros pagam alto com isso. Tá, nós tínhamos grandes atentados que aconteceram no decorrer da história, um deles também foi, posso dizer, não tão
distante, tão longínquo assim, atentado às Torres Gêmeas, Que atribuído nesse também mês, ao né, a Hamas, gente fez aí 11 de 22 setembro. anos, né, desse atentado em 2002. Então são situações bem complicadas. Nós tivemos tanta situação, nós tivemos a questão dos americanos também, quando estiveram, ocuparam aquela região do Oriente Médio também, a questão onde o Império Talibã detinha um poder tremendo sobre a região, e hoje continuam, né? Que quando os americanos saíram, automaticamente eles tomaram, Há um eles ditado continuaram. que diz assim: você quer conhecer uma pessoa de verdade, dê poder a ela. As pessoas têm poder, fazem essas coisas e elas não se importam, isso de todos os lados, porque não é elas que vão pagar o preço. É lamentável, mas infelizmente é a verdade. Olha, professor, dói porque infelizmente às vezes a atitude de um acaba prejudicando a tantos outros. E as pessoas acabam atribuindo tantas guerras à questão religiosa, como que você acabou de mencionar, tá? Como se o Deus da fé dessas pessoas gostasse de sangue ou ou ficasse satisfeito com a morte de outras pessoas. E o mais engraçado é que a maioria dessas religiões, elas pregam exatamente o contrário, né? A paz, o amor, o respeito. Você pega o cristianismo, pega o judaísmo, pega o islamismo, pega essas três religiões, que além de tudo ainda tem a questão lá de Jerusalém, que é sagrada para as três, né? Cada uma por um local específico lá. Muro das Lamentações, a luta o por Santo Jerusalém. Sepulcro, o local onde Maomé falou com o arcanjo Gabriel, mas todas elas pregam a paz, pregam o respeito, pregam o amor. E em nome da mesma religião, você subverte os princípios e faz exatamente o contrário do que ela prega. Você vê a questão do cristianismo, toda a visão que Cristo trazia em relação à questão de amor ao próximo, entendeu? Tolerância, suportar as pessoas. De repente você vê uma guerra tremenda por Jerusalém, tá? Entre muçulmanos, se eu não me engano, e entre os ingleses. Então, bem difícil de respaldar atitudes assim, tá? Fica complicado para a gente até mesmo mensurar um pensamento dessa forma. Ou falar isso está certo. Eu não estou aqui para discursar sobre quem está certo ou está errado, tá? Eu acho que cada um tem o direito de lutar por aquilo que acredita. Agora o problema são essas pessoas que estão ali. Será que elas merecem realmente passar o que estão passando? E sofrerem pelo que estão sofrendo? A violência não é a resposta. Disso eu tenho certeza. A guerra então não é uma resposta? Com certeza não. Nunca. Mas é o que o ser humano, infelizmente, acaba sempre fazendo. Queria agradecer, professor, de coração, a tua presença aqui, tá? Que abrilhantou o Corujão Mar Azul. Que é isso. Uma palavra maravilhosa sobre esperança. Tem esperança, tá? Nós acreditamos na esperança. Precisamos. Esperança de um mundo melhor, de pessoas mais... que pessoas venham entender realmente, gente, que guerra, violência gera violência, que nós estávamos conversando sobre isso. E que a guerra não pode ser resposta. Tá? Nós vivemos uma sociedade em processo de evolução social, evolução pessoal. Eu acho que o momento que você adentra para um corpo a corpo, ou usando armas de destruição em massa, simplesmente você perdeu a capacidade de argumentar. Eu acho que muitas coisas poderiam ser conversadas, dialogadas, discutidas, repautadas, se fosse analisar direitinho, repaginadas, mas que as pessoas possam entender realmente, tá? Que o diálogo é sempre o melhor caminho. Sim. Tá? Pra gente evitar esse Precisamos ter esperança disso, porque sem esperança não há futuro. Professor, eu quero segurar na tua mão, tá? Isso daqui é assim, bem bonito. Isso daqui, gente, é uma atitude, sabe de que é? Mãos firmes, tá? Torcendo por uma solução, seja na Europa, no Oriente Médio, uma solução no nosso país, tá? Porque também existem os conflitos urbanos que acontecem em tantos lugares, também por discussão, e pedindo por paz. Eu acho gostoso de ter essa atitude, pedir paz, tá? Pedir paz no Oriente Médio, pedir paz na Europa, pedir paz no nosso país, que as pessoas possam realmente entender, tá? Que esse pedido, que ele venha ecoar corações e que as pessoas possam adotar esse sistema. Paz. Nós queremos paz. Sim, que haja paz para que haja vida, né? Isso, professor. Te deixo fazer suas considerações finais. Agradeço mais uma vez pela tua presença aqui. Prazer é meu.
Prazer, um beijo no coração de todos. Estamos juntos com o pedido aí, olha, do Corujão, do professor Márcio, do Fábio. Paz, gente. Um abraço, um beijo e tudo de bom.